Olá, alunos! Agora vamos continuar falando sobre os medicamentos anti-inflamatórios. Os medicamentos anti-inflamatórios, então, como a gente vinha falando, eles são muito numerosos. Por eles serem muito numerosos e também por terem venda livre, são medicamentos aonde muita gente acaba consumindo. Porque todo mundo tem algum tipo de dor. Tem gente que tem dor no pé, tem gente que tem dor nas costas, tem gente que tem dor de cabeça, dor de dente. E a gente não costuma ir ao médico quando a gente tem dores isoladas e dores muito leves. Então a gente recorre ao quê? Ao medicamento para dar uma aliviada ali na dor. O resultado dessa combinação é a tal da automedicação. E a automedicação, ela eleva o risco do uso incorreto de medicamento, de superdosagem ou de coisas até pior, como mascarar uma doença mais grave. Então, o que é uma automedicação? Segundo a Anvisa, automedicação é quando você faz o uso de um medicamento sem prescrição médica. Mas a automedicação ela pode ser diferenciada. Você pode ter a automedicação irresponsável, que é aquela que você, sei lá, o meu vizinho estava tomando tal coisa para dor, para ele funcionou, eu vou lá, vou comprar também e vou tomar. Ou você pode fazer a automedicação orientada, né? Que é a automedicação quando você chega na farmácia e você procura um profissional, que no caso é o farmacêutico, você fala para ele, olha, eu estou com dor em tal lugar, eu tenho isso, aquilo, e ele vai indicar para você um medicamento mais adequado, vai passar a posologia mais correta e assim por diante. Esse tipo de automedicação não tem problema, porque a chamada automedicação é orientada. Mas, se a dor persiste, se o problema persiste, o indicado é que se recorra ao médico. Para quê? Para fazer o diagnóstico, para que você não fique usando o medicamento muito tempo, porque o medicamento por muito tempo, enquanto você tem a dor, ele vai te oferecer risco. Como, por exemplo, ele pode mascarar uma doença mais grave, ou ele pode levar uma doença. De repente você está lá tomando paracetamol para dor, e ele está funcionando, e você continua tomando, porque se você parar de tomar, a dor volta. E daí o que acontece? Você pode ter um problema no fígado, devido ao uso excessivo de paracetamol. E aí você vai ter dois problemas. A dor que você estava, que você não foi no médico ver o que era, e uma dor nova por causa do uso excessivo de um determinado medicamento. Então, o anti-inflamatório não esteroidal, ele tem uma variedade muito grande de composição química. Eles são dos medicamentos mais antigos que a gente tem. Porque desde sempre o ser humano procurou medicamentos para aliviar dor, que é o grande problema que a gente tem, né? A dor é o que incomoda. Então a pessoa vai lá, né? Desde o tempo antigo é chá para dor, é não sei o que para dor, né? Tudo voltado para dor, para diminuir a dor. Então a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais, que é o que a gente tem hoje para aliviar dor. Então ele tem 3 efeitos, o anti-inflamatório não esteroidal. Ele tem efeito anti-inflamatório, antipirético e analgésico. E nós vamos entender qual é a diferença de cada um deles. O anti-inflamatório o que é? É a redução dos sintomas da inflamação. Quais são os sintomas de inflamação? Dor, rubor e inchaço. Então o anti-inflamatório, o efeito anti-inflamatório, ele visa reduzir principalmente o inchaço e o rubor, aquele vermelhidão. Ele não é necessariamente tão eficiente para a dor. A gente vai ver que o analgésico, o efeito analgésico, ele está mais relacionado à dor. Então vamos lá. O efeito analgésico, ele é então o efeito dos ANES, né, do anti-inflamatório não esteroidal, que visa fazer o quê? A interrupção da dor causada, então, lá nas vias nervosas, através da diminuição do efeito da prostaglandina sobre a bradicinina. A bradicinina, ela é uma substância, uma molécula vasodilatadora que também ativa a dor em terminações nervosas. E ela tem o seu efeito potencializado na presença de prostaglandina. Por isso que o anti-inflamatório ele visa inibir a ação ou a produção da prostaglandina. Então o efeito analgésico ele visa a
diminuição da dor através da inibição da prostaglandina, que vai diminuir a sensibilidade à dor nas terminações nervosas, aonde a gente tem a bradicinina. E o efeito antipirético ou efeito antitérmico. Esse efeito ele é para redução de temperatura, ou seja, ele vai inibir a prostaglandina a nível hipotalâmico, ou seja, lá no nosso hipotálamo, porque é o hipotálamo que tem a função de fazer o quê? Entre várias coisas, né? Entre elas nós temos a função da regulação da temperatura corporal. Então, os anti-inflamatórios, os ANES, eles têm também esse efeito antipirético, porque eles também inibem a prostaglandina lá no hipotálamo, fazendo com que ele entenda, fazendo com que o hipotálamo entenda que a inflamação diminuiu, logo ele pode diminuir a temperatura do corpo, porque daí o corpo não precisa trabalhar tanto e pode voltar à sua temperatura normal. É por isso que a gente vê por aí, então, que tanto o medicamento que é utilizado para tratar uma febre é utilizado também como anti-inflamatório e analgésico, porque eles trabalham por meios muito parecidos e atingem esses três efeitos. Então, qual que é o mecanismo de ação de um anti-inflamatório não esteroidal? É basicamente inibir as enzimas ciclooxigenases, cuja função é fazer a produção da prostaglandina. Lembra que a prostaglandina ela vem da onde? Do chamado ciclo do ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico ele é formado aonde? Lá na membrana plasmática, lá nos lipídios da membrana plasmática. Então ele sai dessa membrana plasmática quando você tem o estímulo, que é a agressão ao nosso corpo, que vai gerar inflamação, e aí esse ácido araquidônico ele pode sofrer a ação de duas enzimas diferentes, lipoxigenase ou ciclooxigenase. Quando ele sofre a ação de lipooxigenase, ele vira tromboxano, que é importante também. E quando sofre a ação da ciclooxigenase, vira prostaglandina. Por que que então o tromboxano ele é importante? Ele é importante porque ele é responsável pela vasoconstrição e agregação plaquetária. Ou seja, o tromboxano ele é utilizado para coagulação sanguínea. Isso é importante. Lembra que a gente deu lá no começo o exemplo, né? Da pessoa que estava descascando batata e cortou o dedo. Então, tanto a lipoxigenase quanto a ciclooxigenase trabalham justamente para quê? Para que você tenha a estimulação da inflamação, que nada mais é uma defesa, mas também tem o fechamento do ferimento, através da ação do tromboxano. Então, todo mundo é importante nesse processo. Mas aqui interessa para a gente saber o funcionamento do anti-inflamatório não esteroidal, que ele vai servir para quê? Ele vai servir justamente para inibir a ciclooxigenase. Esse efeito também sobre tromboxano, já que a cadeia é a mesma, explica por que alguns anti-inflamatórios são utilizados como anticoagulantes. Algumas pessoas que têm problemas cardíacos, elas tomam o anti-inflamatório, no caso, o ácido acetil salicílico, para que o sangue tenha menos fator de coagulação, para que ele tenha menor densidade, ele flua melhor na corrente sanguínea. Isso porque você tem esse efeito dos anti-inflamatórios sobre tromboxanos também. Então, vejam aqui nesta imagem, aqui nós temos então o ciclo do ácido araquidônico, que começa lá com fosfolipídio, que é biotransformado em ácido araquidônico, que sofre ação de duas enzimas separadamente, a lipoxigenase e ciclooxigenase, e aí na ciclooxigenase nós temos a formação da prostaglandina, ok? Que vai formar então, que pode ser formada por ciclooxigenase 1, 2 ou 3. Então agora nós vamos fazer uma pausa
E em seguida nós vamos continuar falando sobre a diferenciação que a gente tem entre anti-inflamatório através do seu meio de ação.